E aí, torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias do time mais querido do Brasil. Hoje, trazemos para vocês novas notícias que circulam nos corredores do Flamengo que animaram o dia dos rubro-negros. Ao final do vídeo, deixaremos também um presente especial para você. Então, sem enrolação, vamos à notícia. O técnico Dorival Júnior não poderá comandar o Flamengo no jogo de ida, na Colômbia, pelas oitavas da Libertadores, diante do Tolima, nesta quarta-feira. A Conmebol puniu o treinador por uma infração de quando ainda treinava o Ceará. A entidade aplicou uma multa ao treinador de $1,5 mil, que será descontado do Ceará, e suspendeu o técnico por uma partida. O Flamengo já estava ciente da chance de punição, e que a mesma não caberia recurso caso se concretizasse. Com isso, o filho de Dorival, o auxiliar Lucas Silvestre, comandará a equipe no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O mesmo inclusive já comandou o treinamento desta terça-feira do rubro-negro na Colômbia. Lembrando que o Flamengo, por conta dos casos positivos de Covid-19, não poderá contar com Diego Alves, Aral, Fabrício Bruno, Matheus França, Matheus Cunha, Daniel Cabral e Caô. Também desfalcam a equipe João Gomes, suspenso, Rodrigo Caio, poupado porque teve uma tendinite no joelho esquerdo, e Bruno Henrique, que se recupera de cirurgia no joelho. Davi Luiz retorna ao time após sofrer uma leve lesão muscular, no lugar de Rodrigo Caio, e Thiago Maia será o substituto de Arão com Covid-19. Em função da suspensão de João Gomes, Dorival manterá 3 volantes como nos últimos jogos e dará chance a Diego. Assim, Pedro começa no banco e não ao lado de Gabigol. A escalação do Flamengo para o jogo contra o Tolima será a seguinte: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Diego, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. A briga ou treta envolvendo a concessionária do Maracanã, entende-se Flamengo e Fluminense, e o Vasco ganham novos capítulos. A CBF aguarda a briga na justiça para determinar se manterá o local da partida entre Vasco e Sport, no domingo, em São Januário, ou se vai alterar o duelo para o Maracanã, como pleiteia o clube mandante. Porém, o Vasco já vendeu todos os ingressos para sua torcida no Maracanã. A carga total é de 65 mil. A venda antes da decisão sobre o recurso do Flamengo foi vista pelo Clube da Gávea como uma tentativa de constranger o juiz do caso. O Vasco respondeu no mesmo processo. A reforma da decisão levaria a uma situação de enorme instabilidade jurídica e inegável prejuízo aos milhares de consumidores e torcedores, disse o Vasco. Além da troca de estádio, o Vasco também precisaria cuidar da operação do jogo no Maracanã. Para jogar no palco, o aluguel é de R$250 mil. Mas a bilheteria compensa o preço quase o dobro do que é pago pelos permissionários Flamengo e Fluminense no estádio. Nesta última segunda-feira, dia 27, deu-se o início de Everton Cebolinha no Flamengo, onde o atleta realizou a primeira atividade pelo clube. No entanto, o Fla ainda vai ganhar mais um reforço nesta semana. O zagueiro Matheus Tuller está de volta ao Brasil. Depois de ter sido liberado pelo Flamengo para aproveitar o período de férias após sua passagem atuando pelo Montpellier, da França, o defensor irá se apresentar ao rubro-negro ao longo da semana. O time francês não exerceu o poder da cláusula de compra por €2,5 milhões, cerca de R$10 milhões, e, com isso, o futuro de Tuller fica indefinido. Com contrato de empréstimo até o dia 30 de junho, o zagueiro, de 23 anos, só poderá ficar à disposição do clube carioca após a reabertura da janela, dia 18 de julho. O Flamengo segue de olho no mercado de transferência para reforçar o elenco para o restante da temporada. O principal alvo para a lateral direita é o argentino Gonzalo Montiel, do Sevilha da Espanha. Porém, caso a negociação não evolua, o Flamengo já tem um plano B: Vitinho, ex-Cruzeiro. Atualmente no SEC Bruges, Vitinho é um antigo alvo da diretoria do Flamengo para a posição. No Brasil, o lateral direito de 22 anos defendeu o Cruzeiro, clube que o revelou e já teve o seu nome aprovado pelo técnico Dorival Júnior. Apesar do interesse em Vitinho, o Flamengo ainda prioriza a contratação de Gonzalo Montiel, ex-River Plate e hoje no Sevilha da Espanha. Entretanto, a dificuldade da negociação para ter o argentino por conta dos valores pode ser uma dificuldade para que o Flamengo contrate o jogador. Por isso, a expectativa é de que o lateral direito brasileiro volte a ser alvo da diretoria. A ideia do rubro-negro é de tentar o empréstimo do jogador, com a opção de compra ao final do contrato. Vitinho tem intenção de retornar ao Brasil por acreditar que encerrou seu ciclo no clube belga. O lateral deixou o país em 2017, pouco depois de ser promovido ao elenco principal do Cruzeiro pelo técnico Mano Menezes. O atleta foi vendido na época por €2,3 milhões, R$10 milhões na cotação da época.
O Atlético Paranaense e o Flamengo acertaram a negociação em definitivo do jogador Hugo Moura. O volante estava emprestado pelo Flamengo ao clube paranaense. Pelo acordo firmado entre os rubro-negros, o Atlético Paranaense pagará cerca de 6,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do volante de 24 anos. Os outros 50% restantes continuam pertencendo ao Flamengo. No Atlético Paranaense desde o começo de 2022, Hugo Moura tem sido peça fundamental da equipe. Não à toa, dos 20 jogos em que defendeu o time, o volante foi titular em 19, ou seja, só foi acionado no decorrer da partida em uma oportunidade. Neymar está perto de deixar o PSG, da França. Os rumores começaram após o jornal El País noticiar nesta terça-feira, dia 28, que o pai e agente do atacante foi avisado pelo clube que está fora dos planos do time francês para a próxima temporada. Com isso, os torcedores rubro-negros começaram a fazer uma campanha nas redes sociais para que o Flamengo fosse atrás do atleta. No Twitter, diversos flamenguistas brincaram com a possibilidade de Neymar ficar livre no mercado tão perto da abertura da próxima janela de transferências, dia 18 de julho. Vale lembrar que o jogador chegou ao PSG em 2017 e tem vínculo até 2025. Porém, para os torcedores do Flamengo, a contratação do astro brasileiro seria de grande valia. E a nação rubro-negra? O que vocês acharam dessas informações? E sobre o Neymar, gostariam de vê-lo usando o manto sagrado do Flamengo? Deixem nos comentários suas opiniões. Agora, como prometido, para você que assistiu até ao final do vídeo, basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos demais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!